Olá, seja muito bem-vindo aí à nossa aula de resolução da lista de número 7, já a parte 2. Vamos terminar aí a resolução da lista, iniciando com a questão de número 10. Uma força de intensidade 20 newtons é aplicada perpendicularmente a uma superfície por meio de 4 pinos, sabendo que a área de um pino é de 1 milímetro quadrado. Determine a pressão em newtons por metro quadrado que cada pino exerce sobre a superfície. Bom, se você não tem esse enunciado aí, pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Claro, caso você não tenha, então, vamos para a solução. Olha, eu já vou de cara aqui observar que a pressão é, por definição, o componente perpendicular da força, perpendicular à superfície, dividido aí pela área da superfície. Tá certo? Você pode calcular a pressão total e dividir por 4, ou pode dividir essa força já por 4 e calcular pela área de um pino. Então, vou fazer logo isso, tá? 20 dividido por 4, então 5 newtons para cada pino. O que você tem que observar é que o pino aqui tem uma área dada em milímetros quadrados. E ele quer a resposta em newtons por metro quadrado. Então, você tem que transformar a área para metros quadrados. Observe que o prefixo mili corresponde a 10 a menos 3. Então, você tem 10 a menos 3 ao quadrado. Tá? Então, 10 a menos 3 ao quadrado. Resultado, a pressão é de 5 vezes 10 elevado a sexta newtons por metro quadrado. Então, fique sempre atento aí nas questões das unidades. Tá? E a conversão aí da área, como você está falando aí em metros quadrados, milímetros quadrados, centímetros quadrados, o prefixo respectivo tem que ser elevado ao quadrado. Tá certo? Próximo exercício, exercício de número 11. Uma banqueta de 3 pernas com 50 newtons e cada perna tem seção reta de área igual a 5 centímetros quadrados. Subindo nela uma pessoa de peso igual a 700 newtons, qual será a pressão que cada perna exercerá no chão? Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha um enunciado, e tente responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo e tentado solucionar essa questão também extremamente simples. Ela vai aí, olha, ser resolvida da mesma forma que a questão anterior, tá certo? Bom, lembrando novamente que pressão é o componente perpendicular da força à superfície dividido pela área. Bom, eu vou pegar a força total, 750, e vou dividir por 3. Por isso que aparece esse fator 3 aqui embaixo, tá? Então, tá aqui, olha, 750 dividido por 3, para eu pegar já a pressão em cada perna, tá certo? E olha só, ele deu a área aqui de cada perna, não é isso? A seção aqui de cada perna da banqueta, 5 centímetros quadrados. Olha o prefixo cent. Cent é 10 a menos 2, então eu tenho 10 a menos 2 ao quadrado. Por isso que está aqui, olha, 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, tá? Resultado, 50 vezes 10 elevado à quarta newtons por metro quadrado. Ou ainda, se você preferir, em notação científica, 5 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Eu até omiti a vírgula, né? 5,0 vezes 10 elevado à quinta, tá certo? Então já é suficiente essa resposta. Questão de número 12. Já vamos partir para a pressão hidrostática e, ao mesmo tempo, com os vasos comunicantes. Um tubo em forma de U está parcialmente cheio de água. Um outro líquido, não miscível com água, com densidade dL ou ρL, é colocada em um dos ramos do tubo até que sua superfície livre esteja a uma altura de 15 centímetros abaixo do nível da água no outro ramo. Sabendo que a densidade da água é de 1 grama por centímetros cúbicos, determine a densidade do líquido. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado. Então, vamos lá, vamos para a solução. Aqui, olha, bem simples, tá certo? Se você pegar dois pontos que estão dentro do mesmo líquido, eles devem estar na mesma pressão, caso o líquido esteja aí em repouso, tá certo? E é o caso, tá? Então, esses dois pontos aí, olha, ponto 1 e o ponto 2 estão aí na mesma pressão, tá certo? Olha, a pressão hidrostática, você já sabe que vai ser a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna do líquido, tá?
E é bem verdade que esse tubo aí, olha, ele é aberto dos dois lados. Então, você pode pensar, eu tenho pressão atmosférica aqui desse lado. Mas também do outro você vai ter. Então, não preciso me preocupar em somar a pressão atmosférica. Embora você deva somar, mas aí você vai cancelar dos dois lados, tá certo? Sabendo que a pressão do lado 1, no ponto 1, tem que ser igual à pressão no ponto 2, então eu vou ter densidade aqui desse líquido 1, gravidade local vezes a altura dessa coluna desse líquido 1, vai ser igual a densidade desse líquido 2 aqui, olha, vezes a gravidade, vezes a altura desse líquido 2. Tá certo? Eu nem vou precisar aqui da gravidade, olha, vou simplificar dos dois lados a igualdade. Já a altura aqui desse líquido 1 não é 15. Na verdade, olha, tudo isso aqui vale 20, não é isso? Tudo vale 20. Então, a altura dele, na verdade, 5 centímetros. Mas eu posso deixar em centímetros? Posso, porque do outro lado eu também vou usar centímetro. Tá aqui, olha. E tudo bem, também a densidade aqui foi dada em centímetros cúbicos, tá? Mas se não tivesse em centímetros cúbicos, mesmo assim eu poderia usar em centímetros, porque eu estou usando dos dois lados, tá certo? Densidade da água, que vai ser esse nosso líquido 2 aqui, vale 1 grama por centímetros cúbicos. Então, olha, passando 5 dividindo, você vai encontrar então que a densidade do líquido é de 4 gramas por centímetros cúbicos, tá certo? Próximo exercício, exercício de número 13. Água e óleo de densidade 1 grama por centímetros cúbicos e 0,8 gramas por centímetros cúbicos, respectivamente, são colocados em um sistema de vasos comunicantes, como mostra a figura. Sendo 26 centímetros a altura da coluna de óleo, determine a altura da coluna de água medida acima do nível de separação entre os dois líquidos. Tá aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno, caso você não tenha, e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no seu caderno. Então vamos lá, vamos para a solução. Olha, é bem simples, ela é bem semelhante ao que foi feito anteriormente, tá? Pegando aqui os dois pontos dentro do mesmo líquido, necessariamente, em equilíbrio, eles terão a mesma pressão, tá certo? Olha, você poderia até dizer, mas esse ponto 1 aqui está também no líquido aqui em cima, não está no líquido, nesse líquido aqui, olha, que seria água, né? Mas está na fronteira, não tem problema, tá? Faz parte também da água. Uma coisa que você vai observar é que a densidade da água é maior do que a densidade aí desse óleo, não é isso? Então, é bem verdade que você vai ter aí, olha, a água afundando um pouco mais, se você for pensar assim, né? Então, vamos lá. Pressão do lado 1, no ponto 1, tem que ser igual a pressão no ponto 2. Eu já vou até descartar a gravidade. Até a pressão atmosférica aqui, olha, dos dois lados, tá certo? Se o tubo fosse fechado, tudo bem. Aí eu teria que considerar de um lado a pressão atmosférica e ver qual é a pressão aí na parte superior do outro líquido. Mas não é o caso. O tubo é aberto dos dois lados. Então, se tiver pressão atmosférica, ela é igual para os dois lados. Você teria que somar a pressão atmosférica nos dois lados e já cancelou. Pronto. Tá certo? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho o óleo, 0,8. Tá? E de acordo com o texto, ele tem uma altura de 26 centímetros. Tá certo? Aqui eu vou ter água. Tá? Densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Eu quero saber qual é a altura da coluna de água. Bom, ficou fácil, né? Vamos achar aí 20,8 centímetros. Tá certo? Centímetros, porque eu usei centímetros para a altura aí da coluna de óleo. Próximo exercício, exercício de número 14. Um balão de hidrogênio de peso igual a 600 newtons está preso a um fio em equilíbrio estático na vertical. Seu volume é igual a 80 metros cúbicos. A DOT G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade do ar igual a 1,25 kg por metro cúbico. Ele quer saber a intensidade do empuxo exercido pelo ar sobre o balão. E na letra B, a intensidade da tração no fio que sustenta o balão. Ok? Bom, vamos lá. Olha só. Sabemos que o empuxo vai ser a densidade do fluido, né? No caso aí a densidade do ar, a gravidade local, vezes o volume aí do fluido deslocado, que é exatamente o volume do balão, tá certo? Então, substituindo aí os dados que nós temos, densidade do ar, gravidade local e o volume do balão, que já está tudo no Sistema Internacional de Unidades, eu vou encontrar que o empuxo vale 1.000 newtons. Olha, se esse balão não tivesse preso à Terra, né, com peso igual a 600 newtons, o empuxo ia levar esse balão para cima, e acelerado, tá?
tá certo? A força resultante seria de quanto? De 400 newtons, tá? E o que a tração vai fazer aí? Vai exatamente manter o balão no chão, tá? Então, já até dei a resposta da letra B. O empuxo para cima tem que ser igual ao peso mais a tração para baixo, tá? Se o empuxo vale 1.000, perdão, e o peso vale 600, então a tração tem que ser igual a 400 newtons, tá certo? Assim a força resultante é igual a zero, e aí o balão não sobe acelerado, vai permanecer aí em repouso, já que ele falou que tem equilíbrio estático, ok? Exercício de número 15. Um cubo de madeira de aresta igual a 0,4 metros e densidade igual a 600 kg por metro cúbico flutua em equilíbrio em água pura. Um bloco de massa M é apoiado sobre esse cubo de modo que o sistema formado por eles passe a flutuar em equilíbrio com o topo do cubo de madeira no nível da superfície da água. Figura 2. Considerando a densidade da água igual a 10 elevado à terceira kg por metro cúbico, a massa M do bloco colocada sobre o cubo de madeira é... Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente resolver esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado no caderno. Então vamos lá, vamos para a solução. Então, de novo, empuxo, né? Só que dessa vez a gente vai falar do empuxo na água, não vou nem considerar o empuxo do ar. Então, é a densidade da água, a gravidade local, vezes o volume da água ou do líquido deslocado. Tá certo? Então, essa é a expressão do empuxo. Tá? Olha só, eu não tenho a massa desse cubo, mas para encontrar a massa dele, basta eu pegar a densidade do cubo e multiplicar pelo volume. Como a densidade vale 600 e ele tem uma aresta igual a 0,4, o volume vai ser igual a 0,4 elevado ao cubo. Portanto, eu vou ter uma massa igual a 38,4 kg. Então, um cubo aí tem uma massa de 38,4 kg. Ok. Agora, observando a situação 2, eu vou ter o seguinte, olha, o empuxo vai ser igual ao peso total aí, olha, desse sistema. E o peso total vai ser igual à massa do cubo, que vale 38,4 kg, mais a massa desse bloquinho aqui, olha, M, peso da gravidade local. Tá certo? Pegando a expressão do empuxo. Então, olha, densidade da água, 10 a terceira, gravidade local, G. Observe que ele nem forneceu a gravidade local, né? Vezes o volume do líquido deslocado. E dessa vez aqui o cubo está totalmente submerso, né? Então, 0,4 vezes elevado ao cubo, perdão. Tá? Que isso aqui é o volume do líquido deslocado. Vai ser o volume do cubo, ok? Massa total, 38,4 mais M vezes G. Então, não vou nem usar a gravidade. Já vamos simplificar dos dois lados da igualdade. O que nós vamos ter, então? 10 a terceira vezes 0,4 ao cubo. E 0,4 ao cubo é 0,064. Isso vai ser igual a 38,4 mais M. Então, M vai ser igual a 25,6 kg. Tá certo? É só você pegar 10 ao cubo e multiplicar por 0,064. Você vai achar 64. Pronto, bem simples, né? É uma conta tranquila de ser feita. Exercício de número 16. Agora nós vamos falar da prensa hidráulica, né? O princípio de Pascal. O elevador hidráulico de um posto de serviços automotivos é acionado por meio de um cilindro de ar igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem massa igual a 3 vezes 10 elevado a terceira quilogramas e está sob um êmbolo de ar igual a 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, a intensidade mínima da força que deve ser aplicada no êmbolo menor para elevar o automóvel. Letra B, o deslocamento que teoricamente deve ter o êmbolo menor para elevar o automóvel de 10 centímetros. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha, e tente resolver esse exercício. Bom? Espero que você tenha pausado o vídeo, tentado resolver a questão. Vamos lá, então, vamos para a solução. Também, olha, bem simples, princípio de Pascal. Olha, o acréscimo de pressão no êmbolo 1 vai ser transmitido para o êmbolo 2 integralmente. Então, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Tá certo? Bem simples, tá? Eu tenho F1, que é o peso do automóvel, 3 vezes 10 elevado à terceira vezes 10. Por isso que eu tenho aqui 3 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá? Dividido pela área, olha aqui, olha, a área desse êmbolo, 6 vezes 10 a menos 3. Então, está aqui.
a força que eu tenho que aplicar no outro êmbolo, dividido pela área desse outro êmbolo, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. Tudo no sistema internacional, então ficou fácil. Para você achar a força, só você multiplicar aqui, é isso. Efetuando as contas, você vai achar 150 newtons. Ok? Agora, qual o deslocamento aí na vertical, né, que deve ter o êmbolo menor? Então, vamos lá. O volume de líquido de um êmbolo vai para o outro. Simples assim, tá? E o volume de um êmbolo vai ser igual à área da base vezes a altura, o tanto que ele vai deslocar. E do outro lado também, a área da base vezes a altura, o tanto que ele vai deslocar. Tá certo? Então, substituindo aqui. O êmbolo menor, 3 vezes 10 é menos 5, tá? Menos 5, o outro é menos 3. Então, esse cara aqui é menor, olha. Tá certo? Então, a área dele, 3 vezes 10 é menos 5, vezes o tanto que eu tenho que deslocar para baixo, que vai ser o volume, né, o H1, vai lá para o outro lado, olha, vai para o êmbolo maior, com a área maior, 6 vezes 10 é menos 3, vezes 10 centímetros. Posso deixar em centímetro? Posso, até posso, porque eu também vou achar esse outro aqui em centímetro, tá? E de fato achei, olha, 2.000 centímetros, que equivale a 20 metros, tá certo? Então você pode deixar, mas aí dos dois lados, né? Tá certo? Que aí o centímetro vai embora, você simplifica. Tá? Aí, no caso, não foi nem a questão de simplificar, porque eu coloquei de um lado o centímetro, então o outro necessariamente vai estar em centímetro. Porque a razão entre as áreas vai me dar aí um número adimensional. Tá? Porque é metro quadrado por metro quadrado, então você vai ter aí a unidade. Ok? Nosso próximo exercício, e o último, tá? É o exercício 17. Na figura temos representado um macaco hidráulico. O pistão menor tem 0,2 metros de diâmetro e o maior 1 metro de diâmetro. Para suspender um automóvel de 800 kg colocado sobre o pistão maior, qual a força mínima em newtons que deve ser aplicada no pistão menor? Gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado. Está aí a figura que foi colocada no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno, caso você não tenha, e procure responder esse exercício. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado aí no seu caderno. Então, vamos lá. Vamos para a solução. Novamente, princípio de Pascal. Então, F1 sobre A1 vai ser igual a F2 sobre A2. Tá certo? O acréscimo de pressão que você tem aqui no êmbolo 1 vai ser integralmente transmitido para o êmbolo 2. Ok? Olha só, 800 kg é a massa do automóvel. Tá? Está aqui a massa do automóvel. Só que eu já vou multiplicar pela gravidade, então eu vou escrever logo 8.000. Tá certo? Sobre a área desse êmbolo aqui, olha. Π, diâmetro sobre 2 ao quadrado, vai me dar a área desse êmbolo, não é isso? Πr ao quadrado, só que eu tenho que pegar aqui, olha, metade do diâmetro e elevar ao quadrado. Eu vou dizer, isso aqui vai ser igual à força do outro lado, né? Eu tenho que aplicar, dividido por π, diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Aí você já reparou que eu não vou precisar usar o π. Eu vou simplificar dos dois lados a igualdade. Esse 2 que vai ficar ao quadrado vai virar um 4, que eu também vou simplificar com o outro lado. Eu então só vou ter uma relação entre diâmetros, tá? Só que, claro, elevado ao quadrado, tá certo? Então, olha, o diâmetro do êmbolo maior, 1 metro. Então, eu vou ter 1 ao quadrado, 1. Tá? 8.000 é o peso, né, do automóvel, certo? Então, a força F1 dividido pelo diâmetro do outro lado ao quadrado. O diâmetro é 0,2, então 0,2 ao quadrado, 0,04. Portanto, eu vou achar uma força valendo aí 320 newtons. Tá? Também é uma questão bem simples, foi só de você prestar atenção. Calculou as áreas, tudo bem, você vai achar a resposta. Mas nem precisava, era só uma relação de diâmetro. Uma vez que as duas áreas aí são círculos, né? Tá certo? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí na próxima aula. Até lá!